Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um review para vocês do Moondrop Quartz. Esse é o meu primeiro contato com a Moondrop e eu comecei com justamente o fone mais barato deles, que é esse Moondrop Quartz. Ele custa hoje R$70, mas ele me impressionou bastante e eu vou explicar para vocês ali um pouco dos pontos dele. Começar com o unboxing, ele vem nessa caixa, ela é uma caixa bem simples, acho que é a mais simples de todas, até a mais simples do que os da KZ. Então basicamente ele vem os dois fones aqui e mais os 3 pares de ponteiras ali, no caso são todas de silicone. E ele vem também com essa case de transporte, como se fosse um pano assim, bem simples, né? Bem bonitinha mesmo, muito interessante. Tá? O fone em si, ele não tem o cabo removível, então o cabo dele é fixo, então se você tiver algum tipo de problema com o cabo, você vai ter que trocar o fone por completo, mas pelo preço dele de R$70, ali acabaria nem compensando colocar um fone substituível aqui no caso. Ele em si é nesse formato bullet, né, que é esse formato bala, então ele é bem simples mesmo, ele não tem nem aquela parte de como se fosse aquele formato que fica atrás da orelha, você coloca ele normal, direto encaixado assim. Mas o cabo em si não é dos melhores também, não dá para esperar muita coisa por esse preço, né? Mas ele é um cabo borrachado e ele provavelmente vai enrolar, não tanto quanto aqueles cabos da KZ, porque aqueles lá são horríveis para enrolar. Mas esse daqui não tem nada demais também. Tá? Em relação ao conforto dele, por ele ser desse formato bullet, ele não ficar por trás da orelha, pra mim, ele acaba muitas vezes caindo. Ele é extremamente leve, então assim, se você conseguir encaixar ele de um formato que fique bom pra você, eu acho que você não vai ter problema nenhum com ele. Mas ao mesmo tempo, pra mim, ele tem uma tendência de ficar caindo. Opa, esse aqui, cadê? Ele fica nesse formato, então ele é bem simples mesmo. Só que para um fone de R$70, ele é muito bom. Ele tem uma qualidade sonora muito legal, ele tem muita assinatura da Moondrop mesmo, pelo que todo mundo tem falado. Esse é o meu primeiro contato, então eu não conheço exatamente os outros. Mas ele peca alguns pontos também, que eu vou estar passando agora para vocês. Entrando então na parte geral de som. Ele é um som muito bom, ele só tem um pouco mais graves ali. Então ele tem uma presença legal nessa região também, só que não é nada demais. Não é nada agressivo, e ele tem uma qualidade nos médios muito legal, pelo menos eu gostei bastante assim. Para um fone de entrada nesse preço, a qualidade que ele tem nos médios é muito interessante. Então ele tem médios bem no pontos legais ali. E na parte dos agudos eles não são para frente, então eles são, digamos, que eles falam som em L, né, com mais graves, médios e agudos quase na mesma extensão. Então ele não tem muitos agudos fortes. Entrando um pouco diretamente agora em cada um dos pontos ali do som. Nos graves mesmo dele, ele acaba tendo graves um pouco mais pra frente. Então eles são graves bem interessantes, eles não são detalhados, não dá pra esperar muita coisa deles também, mas ao mesmo tempo ele tem graves presentes, eles têm graves que são que deixa a música interessante para ser ouvida. Quando a gente passa para a parte dos médios, ali ele já tem bem mais presença, a presença é bem mais legal, a parte de detalhamento dele para esse valor de fone é muito interessante, então eu acho que é um detalhamento ali que acaba sendo bem legal ali, mas ainda não tão demais, tá? Então não cria expectativas tão grandes também para ele. E a parte dos agudos ali, nos agudos para mim ele peca um pouco. Eu gostaria que os agudos dele fossem mais para frente, justamente para ele dar um pouco mais de detalhamento, porque acho que acaba ajudando também ali, mas eu acho que muitas vezes acaba faltando ali um pouco na parte de agudos. Ao mesmo tempo, se a gente for pensar num fone de R$70 hoje, cara, eu acho muito difícil você conseguir um fone por esse preço ou nessa faixa de preço com uma qualidade sonora que é isso, porque basicamente é só a parte de resina, que é tudo de plástico, o fone, e um falante. E pelo aquilo que ele entrega, nossa, eu achei muito bom mesmo. Em comparação com esse, pensando na faixa de preço dele, a gente vai conseguir comparar ele com o KZ ZSN Pro. Que ele tá, o ZSN um pouco mais caro ainda, né, porque ele tem um cabo removível e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a qualidade sonora entre eles é muito diferente. O KZ ele é muito em V, então ele tem muitos graves e muitos agudos, os agudos não estão controlados, então ele sempre vai dar uma cutucada ali. Já no Moondrop aqui que a gente tem, no Quartz, ele já tem um pouco mais de graves, e daí a parte mais de médios e agudos um pouco mais lineares. O que eu acho? Quando a gente pensa em qualidade sonora, eu acredito que o Quartz é muito superior, muito não, mas ele é superior ao ZSN Pro. Em qual sentido? Ele tem uma qualidade um pouco melhor na parte dos graves, não são graves só soltos ali, então são graves bem colocados, bem feitos. Quando a gente entra nos médios ali, os médios são mais para frente,
Então você tem uma qualidade sonora mais de vozes, você tem uma qualidade sonora mais de instrumentos em si até, e até um pouco de separação talvez seja um pouco melhor ainda do que nos SN Pro. E quando a gente entra na parte dos agudos, apesar de eles serem um pouco retraídos por aquilo que eu gosto, eu ainda acho que eles são mais controlados e você consegue passar mais tempo ouvindo esse tipo de música. Então assim, pensa que se eu fosse indicar um fone para alguém que está entrando no meio audiófilo, que é um fone barato e que é um fone que tem uma qualidade sonora muito boa, com certeza essa seria a minha indicação hoje. Tá? Pessoal, era o que eu continha, era uma review bem simples, ele não tem nada demais para que ele estenda muito sobre ele ou fale alguma coisa muito diferente. Então é basicamente isso. Se vocês quiserem continuar vendo reviews de fone, segue a gente que a gente vai estar postando semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.